Como você vem acompanhando aqui no Canal Rural, o setor está na expectativa do direcionamento dos recursos para o Plano Safra 23-24. Essa semana, o Mercado e Companhia preparou entrevistas especiais com algumas entidades do agro para ajudar a entender melhor esse assunto. E é claro, o assunto agora é Plano Safra e hoje eu recebo aqui a assessora técnica da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, a Aline Veloso, e também recebo aqui o nosso comentarista Miguel Daúde para a gente poder aqui conduzir essa entrevista. Vou começar aqui pela Aline. Obrigada por participar, viu, Aline? Seja muito bem-vinda. Quais são as expectativas, da FAENG sobre os valores que vão ser disponibilizados para esse novo Plano Safra? Será algo parecido, que vocês acham, com o valor que foi liberado ano passado? O que vocês estão pensando a respeito disso? Bem-vinda novamente. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Daúde. Muito bom estar aqui falando um pouquinho com vocês hoje sobre essa expectativa dos produtores mineiros, representando aqui, então, os agricultores, produtores rurais pequenos, médios, grandes, é a nossa diversidade produtiva aqui de Minas Gerais. Muito importante destacar que o último Plano Safra, ele foi anunciado com 340 bilhões aí, né, nessa sinalização, mas que ao longo desde julho do ano passado, a gente veio aí a conta-gotas, parafraseando o meu amigo Antônio da Luz, que também esteve com você aqui ontem. Ao longo desse período até agora, a gente teve liberações e alguns impedimentos para o acesso ao produtor nas instituições financeiras desse crédito rural, com valores, com taxas de juros aí mais adequadas, então com orçamento aí do governo também auxiliando nessa subvenção aos recursos. E é uma questão muito importante a ser considerada, porque esse ano, diante aí do nosso destaque no primeiro trimestre de 2023, com o PIB sendo a agropecuária tão importante, a gente espera que o Plano Safra venha com recursos aí até maiores do que esses anunciados no Plano Safra 22-23. Mas a gente sabe das questões orçamentárias aí do governo que comprometem bastante, especialmente a possibilidade de valores, então, para subvencionar as taxas de juros ao produtor rural. Então, a expectativa não é tão boa, mas a gente segue aí nesse ponto e aguardando esse posicionamento dos ministérios do governo federal. Tá certo. E, Daúde, eu gostaria de abrir aqui para você fazer uma pergunta, para a Aline, para a nossa convidada, pensando no produtor mineiro, que também é esse grande produtor de café, Minas Gerais. Vou deixar aqui aberto para você fazer a pergunta para a Aline. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Aline. Pois é, Aline, exatamente a pergunta que eu vou fazer a você a respeito do café. Minas, hoje, ele desponta como o maior produtor de café. A gente sabe que a cultura do café ela é baixa, em emissão de carbono. Como que você vê, eu ouvi o ministro dizer que o Plano Safra vai estar mais direcionado às culturas aí de baixa emissão de carbono, ou as outras culturas terão que se adequar à baixa emissão de carbono. Como que você vê isso? Eu gostaria de dar uma informação que eu tive contato, tive essa informação, só não é a pergunta, de que o Plano Safra deste ano, o governo vai tentar direcionar 17 bilhões para o subsídio de taxa. Mas vamos lá, vamos à resposta aí do café, por favor. É importante a gente colocar isso, Daúde? O produtor mineiro, ele realmente é destaque na produção de café, como várias outras atividades produtivas aí da nossa seara, da nossa cesta de produtos. Minas Gerais é bastante diverso. O café, especificamente, ele está dividido, ele está separado aqui no estado em várias regiões. A gente tem produtores pequenos, médios, grandes, da agricultura familiar ou não, com vários sistemas de produção sendo desenvolvidos, então, para essa cultura. Há essa expectativa, desse ano, nesse acompanhamento da safra, que já começou, nossas regiões aqui já estão a pleno vapor produzindo café, e além da cafeicultura, a gente tem as outras atividades também que atuam fortemente aí nessa captação do carbono, e somos, então, uma agropecuária sustentável e regular, Temos cumprido aí também as diversas ações e iniciativas positivas, nos mantendo aí, então, como destaque, nessa seara ambiental, nessa seara sustentável também. É interessante você colocar essa informação, dos 17 bi aí para a subvenção.
é interessante pensar nisso, de que o setor produtivo, na verdade, demanda um pouco mais, né? E isso foi anunciado no nosso estudo junto com a CNA e divulgado, entregue aí como propostas para esse Plano Safra 23-24. A expectativa era maior, a gente espera uma sinalização em breve aí desse Plano Safra. Aline, inclusive, né, o ministro da Agricultura, ele disse, né, que o novo Plano Safra está ancorado na agricultura de baixa emissão de carbono e que Minas Gerais, como você falou, ocupou já a primeira posição nessa questão dos projetos que vão ser financiados pelo programa ABC. Então, aí, um ponto positivo, mais um para os produtores mineiros. Aline, quanto ao diálogo com o governo, eu queria te perguntar, agora, de fato, que está dividido em 3 ministérios, né? Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Pesca. Você acha que com essa divisão tende a melhorar? Como que o resultado do PIB, que a gente está falando tanto aqui, divulgando desde que saiu, como que ele pode ajudar na argumentação das negociações de recursos, Aline? Essa separação dos ministérios, ela vai até a maior do que esses 3, né, que você bem citou. Tem questões do Ministério do Planejamento e também do Ministério do Meio Ambiente que estão aí, né, no debate, que precisam realmente ser articulados em nível federal e aí na sua sequência, né, junto às superintendências nos estados também, para a gente ter uma atuação melhor. O diálogo é sempre o melhor caminho, né? E nesse sentido, é muito importante que o produtor ele tenha, né, essa informação e saiba que a gente aqui pelo Sistema FAENG, representando a ele, debatendo as informações, estando nos diversos fóruns, inclusive no comitê gestor do ABC+, né, do plano ABC+, nessas discussões, mostrando que ele realmente é sustentável, que ele desenvolve as suas atividades com boas práticas produtivas. O Sistema FAENG, ele atua fortemente em assistência técnica e gerencial e em capacitação desse produtor para que ele utilize, então, as boas práticas, continue realizando as boas práticas agropecuárias e desenvolva essas atividades. Então, o diálogo, ele é muito franco, né, nesse sentido de nossa parte, junto ao governo, e é necessário um alinhamento entre os ministérios para que a gente tenha, então, uma resposta positiva aos resultados já do primeiro trimestre desse ano, como a gente mencionou agora há pouco, e dê, né, uma sinalização aí positiva para a gente, para o setor produtivo, para o Plano Safra 23-24, em que pese essas questões do orçamento, como dissemos, e esse receio quanto à taxa de juros, ainda que esteja sendo anunciado, que para algumas linhas e para alguns programas haverá uma taxa diferenciada e até mesmo menor do que no Plano Safra atual, né, que, como dissemos, veio a conta-gotas e ocorreu várias obstruções aí ao longo do período. A gente vê também, só para sintetizar a informação, que esse Plano Safra, né, o futuro Plano Safra, há uma expectativa muito grande da presença dos créditos, né, de valores relacionados ao dólar, como foi anunciado há pouco, a informação aí na reportagem anterior, mas também de fundos de investimentos, o FIAGRO, dentre outras linhas, né, dentre outras fontes de recursos. Então, um fundo maior. E isso, né, é fundamental de que seja estabelecida a taxa de juros oficial para que dê também uma sinalização para que essas outras taxas de juros a recursos livres venham também factíveis de serem acessadas pelos produtores. A gente sabe que o valor orçamentário para o orçamento, né, da União para o crédito rural, ele é apenas uma parte do valor que é utilizado pelo setor, mas ele é um sinalizador. Então, a gente tem receio, tem expectativas e seguiremos aí acompanhando e nesse diálogo, nessa articulação da CNA com o governo federal e nós também nas federações, nesse diálogo franco, buscando mostrar que realmente o produtor é sustentável, desenvolve as suas atividades ambientais também e que é necessário um reconhecimento de que a gente tem, né, só aqui em Minas Gerais, mais de 35% das nossas áreas em florestas plantadas de acordo com o CAR. Então, nós somos sustentáveis, nós somos legais, é preciso esse reconhecimento para que a gente continue produzindo, garantindo a nossa segurança alimentar do nosso estado, dos nossos outros estados do país, que a gente também fornece para outros, e também nessa comercialização com o mercado internacional, cada vez mais importante. É isso, né, Daúde? Reconhecimento é tudo, né, em primeiro lugar. Exatamente. Hoje, o que a gente percebe claramente é que o produtor rural ele não tem a mesma reciprocidade daquilo que ele traz para o país, né? A produção, o crescimento, traz dólares. E eu queria, Priscila, se você me permitir, fazer uma pergunta para a Aline, já que o ministro anunciou mais uma linha de créditos em dólares.
Aline, você acompanha muito bem a produção rural, a gente sabe que o ciclo agrícola ele é muito longo e ele tem variáveis, né, que acabam fugindo do controle da expectativa do produtor. O mundo está caminhando por um processo de dificuldade de crescimento. A questão cambial, hoje, ela está muito atrelada a uma estabilidade política e uma estabilidade internacional. Você acha que, apesar desse crédito ser obrigatório, você ter um hedge, ou seja, fazer uma garantia, ele pode trazer algum dissabor ao produtor quando contrata uma operação em dólares, mesmo com hedge? Essa questão das operações em dólar, ela é sempre uma incógnita, né, Daúde? Há uma expectativa aí de vários analistas de mercado de uma tendência da queda, né, da taxa de câmbio aí para o longo desse ano, para o final do ano, e também da taxa de juros Selic, que também é um direcionador para a taxa de juros, que é a taxa de juros oficial, mas que é um sinalizador para a taxa de juros do crédito rural, né, e as diversas outras linhas de crédito. É sempre uma incógnita, mas é mais uma fonte de recursos que o setor produtivo vai poder lançar mão. A gente entende que essa linha ela ainda precisa ser um pouco melhor depurada, né, com mais detalhes pelo Banco Central, pelo governo federal, para que haja realmente essa adesão dos produtores, essa adesão do setor produtivo. Mas é uma incógnita porque a gente está vinculando com uma moeda que não é a nossa. E, em especial, é importante a gente lembrar que a maior parte dos nossos produtores não tem a possibilidade de acessar essa linha nesse momento, né? Então, por isso, o detalhamento melhor da linha, a operacionalização dela, de uma certa forma, para que a gente possa, inclusive, divulgar essas informações ao produtor, tomar conhecimento, buscar alguma adequação, se for possível e necessário. Antes de mais nada, né, e é fundamental colocar de que o setor produtivo ele precisa de recursos para continuar desenvolvendo, para garantir a nossa produção e o desenvolvimento aí das nossas safras, garantindo a segurança alimentar, como eu disse anteriormente. Um outro ponto que a gente ainda não tocou aqui é a questão do seguro, né? A mitigação dos riscos relacionados a questões climáticas, não só de preços, também precisam ser consideradas. Então, há uma expectativa também com relação ao programa de subvenção do governo federal, dado que nos últimos anos a gente teve uma alteração e um avanço muito grande nos produtos de seguro e na própria operacionalização do PSR, né? Os estados, inclusive, têm buscado iniciativas de adequação dos seus programas estaduais, e é uma demanda aqui de Minas, inclusive, nós apresentamos isso ao governo do estado, para que o Minas Mais Seguro retorne e que a gente consiga garantir aí a mitigação de riscos também ao produtor mineiro, junto com a subvenção federal. Tá certo, Aline, muito obrigada aqui pela sua participação, seus esclarecimentos. Daúde também, obrigada sempre aqui pela força, a companhia, também aqui para trazer perguntas sempre relevantes aqui para o nosso produtor rural. Obrigada e uma boa tarde para vocês. Boa tarde, Priscila, boa tarde, Aline. Boa tarde, um abraço a todos.